Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Bom, para a gente começando a conversar, queria voltar um pouquinho onde paramos ontem. Ué, cadê a minha aba aqui? Só um minutinho. O que aconteceu? Aqui. Vamos lá. Pronto. A gente encerrou ontem falando sobre as redes sociais e as implicações, né, no processo de comunicação em rede, de conteúdo colaborativo, né? E a ideia era falar quanto a difusão em massa, em larga escala, sem mediação profissional e técnica, né, que é o caso das redes sociais, e dentro daquele processo, como já falamos, né, de quanto muitas vezes a falta de um mediador, de um intermediador, ela pode provocar muitas rupturas no caminho, né, muitos ruídos na comunicação, usando uma expressão muito comum aí da nossa área, e o que se pretende, às vezes, ser um conteúdo democrático e amplo, múltiplo, diversificado, ele acaba, se a gente não tiver, né, uma moderação ali muito ponderada e muito deliberada para esses processos, o resultado tende a ser muito ruim e muito pouco eficaz, né? Então, quando a gente está falando das redes sociais, a gente tem que pensar na questão dos excessos, né? A gente falou, se eu não me engano, na primeira aula, sobre a questão as ponderações entre quantidade e qualidade, né? E como a comunicação em rede, por mais que ela se pretenda ser ampla, multidirecional, múltipla e dialógica, ela precisa prezar pela qualidade para que ela tenha um resultado. No caso das redes sociais, os riscos e as exposições, as fragilidades, elas são muito mais visíveis e muito mais intensos, né? Então, o processo de a gente perceber, o tempo inteiro fazer uma autocrítica, né, em qualquer iniciativa que se pretenda empreitar, né, seja uma iniciativa de compartilhamento de conteúdos, né, de conteúdos compartilhados não por necessariamente comunicadores, como eu citei ontem, exemplo dos canais científicos, dos blogs, né, e de outras áreas também, não só da ciência, mas esse é um exemplo que está muito
está muito no nosso dia a dia aí por conta da pandemia. A gente está vivendo esse momento em que os especialistas se misturam com os comunicadores de uma forma incontrolável e que a gente pode citar depois exemplos muito positivos e exemplos muito negativos, né? Mas, voltando, então, o excesso de informação, ele pode muitas vezes atrapalhar, né? E aí a gente tem que se fazer, né, a grande pergunta, e isso está na conta da autocrítica, tudo deve ser compartilhado, né? Todos os conteúdos que chegam dentro de uma rede, se é uma organização, um movimento social, uma escola, né? Como a Val, que está aqui com a gente, contou experiência na administração de rede dentro de uma escola, que é um processo de construção super coletivo, super delicado, envolve outras relações além das profissionais. Quando a gente está falando no conteúdo a ser compartilhado, todo conteúdo ele precisa ser compartilhado o tempo inteiro, né? Como é que você estabelece níveis, critérios editoriais e mais ou menos rígidos para que ele seja, de fato, democrático, né? Então, a gente já falou aqui também, a democracia, a participação, a democracia participativa, ela não prevê uma liberalidade total, né? Eu dei o exemplo da escola da minha filha, que tem toda uma preocupação e uma construção didática e pedagógica calcada em processos democráticos, em assembleias, e em cada um desses momentos, em cada uma dessas instâncias, em cada um desses colegiados, em cada um desses conselhos, a regra sobre o que não deve ser compartilhada, ela é tão clara quanto a regra do que deve ser compartilhado. Então, essa é uma questão fundamental em todas as experiências de rede em que eu estive envolvida, né, do que deve ser e do que não deve ser. Então, todo mundo pode falar o tempo inteiro, todo mundo tem que ser ouvido de uma forma desmedida e sem regras claras de participação. Na aula de amanhã, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da participação, especificamente, né? Então, dos canais, dos processos, das dinâmicas de facilitação que, de fato, contribuem, sempre pensando no foco do nosso curso, aqui na nossa essência, que é a questão da comunicação. Então, tem a participação para construção de acordos coletivos, para uma série de outros fins, né? Da gestão de empresas, por exemplo, mas na comunicação, quando a gente olha para isso, então, a gente tem que ter, a comunicação, ela prevê a troca, ela prevê um emissor, um receptor, e no processo dialógico, essas funções se misturando. Mas ela tem que ter um conteúdo, ela prevê um material, ela tem um canal, ela demanda esse canal, né? E ela prevê um tratamento específico para aquele material. Então, isso é muito importante a gente deixar claro, porque quando você atua numa organização como a que eu atuo, eu já contei bastante, que a comunicação ela é muito atrelada à mobilização, muitas vezes essas funções se misturam, né? E para a gente que está na comunicação, manter rígidos esses processos de filtragem, de seleção, de edição é fundamental, né? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado e sempre procurando pensar na questão dos excessos, né? Todo conteúdo deve ser compartilhado, e se não é, como que a gente retorna isso para quem está produzindo, né? Qual é a devolutiva, né? Então, na minha opinião, pela minha experiência e a minha recomendação é que o critério, ele tem que servir a um propósito daquele coletivo, daquela organização que a comunicação está inserida, não pode ser só um critério de comunicação, né? Vejam bem, isso é muito importante, porque às vezes você está dentro de uma empresa, né? Ou de um órgão público, de uma empresa privada, como eu falei, ou de uma universidade, de uma escola, de um movimento social. Você se dispõe a fazer ali um veículo interno, né? Então, isso entra dentro dos processos de comunicação interna, mas são interessantes da gente discutir aqui. Então, um comum
um veículo de comunicação interna, inclusive no caso desse tópico que a gente está trabalhando aqui. Rede social, pode ser um grupo no Facebook, pode ser, enfim, outros canais específicos, né, e mais fechados, como, enfim, dentro de sites e outros fóruns. Hoje é um pouco mais raro, mas a gente tem muitos recursos técnicos que permitem esse tipo de intercâmbio, esse tipo de troca. Quando você cria um canal como esse, para atender aos interesses internos, né? Aí a gente não está nem falando de comunicação externa. Dentro de uma rede social, como eu falei ontem também, às vezes você está fazendo parte de uma rede, de um movimento, e para ter esse intercâmbio entre os participantes, entre os entes que estão ali dentro daquele grupo, às vezes a opção é, vamos criar uma conta no Instagram, uma página no Facebook, e a página e a conta ficam muito mais voltadas para si mesmo. Mas o que eu quero dizer é que dentro desse canal, que seja qual for o escolhido, inclusive grupos de WhatsApp, né, eu quero falar especificamente sobre a questão de grupos de WhatsApp, que eu tenho visto grandes ruídos e divergências que vão surgindo em grupos de WhatsApp, porque são, aparentemente, via de regra, colocados de uma forma muito informal e muito anti-técnica e não profissional, e isso tem provocado ruídos em muitas das instâncias que eu participo. Então, bom, é um canal de WhatsApp, então a gente pode divulgar o que quiser, a hora que quiser, como é que se controla, como é que você dá a voz também para quem não está o tempo inteiro compartilhando. E esse é um exemplo, o canal do WhatsApp é um exemplo perfeito de quando o excesso de informação atrapalha. Se você não tem regras claras, eu já vi grupos muito, muito bem organizados, que são assim, invejáveis do ponto de vista da dinâmica de quem compartilha, em que momentos isso precisa ser compartilhado, né? Qual é o tratamento que tem que dar, vale compartilhar qualquer link, qualquer site que seja de interesse, é possível ter ali um chapéu, né, usando o nosso jargão jornalístico, identifique qual é aquele tema, né? O tempo inteiro, vale marcar as pessoas o tempo inteiro no grupo para que as pessoas vejam e se destaquem. Todo mundo aqui deve ter centenas de grupos de WhatsApp. E quais são as dinâmicas? Claro que perpassam por dinâmicas e processos comportamentais que também regulam a nossa vida presencial, mas muitos grupos de WhatsApp eles têm servido de canais de comunicação interna e sido muito eficazes, muito efetivos. A gente está trabalhando o tempo inteiro em canais de WhatsApp. Inclusive, no processo de assessoria de imprensa, e eu abro um parênteses aqui, que foi o tema do curso passado, mas eu tenho trabalhado 95%, para não dizer 100%, porque sempre tem umas exceções, né, em grupos de WhatsApp. Então, mais como listas de WhatsApp, então tem algumas listas com jornalistas que eu vou filtrando ali, que tem alguns interesses comuns, mas grupos que a gente cria internamente, entre jornalistas e porta-vozes que trabalham comigo, entre especialistas, para determinados fins. Então, para construção e para dar andamento na dinâmica de uma determinada parceria. Olha, a gente vai construir esse projeto juntos. A gente cria um grupo e ali o meu papel nesse caso é exatamente o papel de intermediador, né, de mediador daquele grupo. Então, se eu coloco o jornalista, eu e os especialistas, as fontes que estão trabalhando naquele projeto, para atuarem conjuntamente, coletivamente naquele grupo, eu estou fazendo uma escolha ali, que não é uma escolha óbvia, parece, mas tudo bem que tem que criar um grupo, mas ela é perigosa, porque muitas vezes questões internas de cada nicho, né, de cada grupo ali, de cada parte, essas questões são colocadas, são visibilizadas. Aí, às vezes, você revela ali uns processos que deveriam ser mais internos, mais privados, né? A Val levantou a mão, pode falar, Val.
Boa noite. Eu ia falar sobre isso exatamente, né? Você citou o exemplo da escola, que é uma escola comunitária e associativa, né? Então talvez seja um pouco diferente de outras escolas, mas no próprio Elos, quando a gente está trabalhando com redes, eu acho que o grande risco, eu não gosto muito de grupo de WhatsApp, mas fora isso, o grande risco eu vejo é quando há uma sobreposição de papéis, né? Então, a escola, por exemplo, que tem uma série de grupos de ação, inclusive um grupo de comunicação, que é composto por pais, estão todos no grupão, que é o grupo de WhatsApp onde estão todos os pais, e quando se cruza, então ali é um espaço que é de notificações, notícias ao público em geral. Quando se sobrepõe, e que é bastante possível, como você acabou de dizer, né, porque tem papéis, os processos acabam... Duas famílias ou dois pais que são parte do grupo de comunicação não podem vir a discutir no grupão uma coisa que vai ser publicada em breve. Até porque aí ganha um caráter de estar público para a comunidade, ou estar aberto para todo mundo contribuir, ou ainda está em discussão, mas ali, vamos dizer que é como se fosse a vitrine ou o jornal da escola. Não deveria ir assuntos, pautas que ainda não estão finalizadas, concluídas, porque gera muita confusão, né? E eu vejo que nesses grupos, muitas vezes acontece isso, uma pauta, um determinado assunto, que ainda não está desenvolvido o suficiente, e que, quando é compartilhado, gera mais possibilidade de conflito, potencial de conflito e desentendimento do que clareza, né? Eu acho que eles são realmente, assim, de ficar muito atento. Aí o que se faz de estratégia é de criar vários grupos, né, relativos ao mesmo projeto ou assunto, e aí não foi uma nem duas vezes que eu testemunhei situações horríveis, que é você escrever num grupo alguma coisa que não cabe, né? Se você trabalhar sempre com a regra de não dizer nada que você não diria diante da pessoa, também ajuda muito, porque são situações vexatórias que eu já testemunhei, horríveis. Não, muito interessante. Eu tinha separado exatamente esse momento para a gente falar sobre essas regras de convivência e esses comportamentos em grupos de WhatsApp, porque eles são hoje o nosso relacionamento o tempo inteiro, né? Então, se eu estou falando que no momento da relação com a imprensa, eu tenho usado isso cada vez mais, hoje é a relação com todas as pessoas com quem eu trabalho. Então, essa dinâmica que você falou, Val, às vezes a gente vai criando uma multiplicidade de grupos, e tem uma expressão que eu sempre uso, que é assim, a gente tem que tomar cuidado para não grifar o livro todo, né? Então, assim, às vezes numa ânsia de querer, que é aquilo que eu estou falando do excesso, uma ânsia de querer compartilhar tudo, de criar vários, você dispersa, e aí você grifa o livro todo. Você não tem mais condição de hierarquizar conteúdos, você não cria, você não dá destaque para o que é de fato relevante, né? Você não consegue mais separar o que é, e aí, né, todo mundo aqui sabe, quer dizer, essa foi a base sempre das fake news, e daí que as coisas começaram a surgir, tomar uma proporção incontrolável. Então, em grupos, dentro dos universos né, como a Val citou a questão da escola, mas no universo, às vezes, que você, dentro do seu ambiente do dia a dia profissional, essa proliferação, essa multiplicação e de grupos, muitas vezes, sem focos, ou com focos múltiplos e repetidos, que se sobrepõem, que se conflitam, que são excludentes, chega em determinado momento que você não consegue mais administrar, né? E aí o que acontece? Você começa a fazer a redundância na informação, né? Então, é óbvio, é que nem com criança. Eu tenho criança, quem tem aqui sabe, se você começa a dar a mesma ordem 10 mil vezes e você nem termina e aquilo vai se perder, uma hora você banaliza, né? Banaliza, e a relevância daquela informação já passou, porque a criança já sabe o que você vai falar e ela não ouve, e aquilo vai. Então, nos grupos de WhatsApp, o processo, às vezes, de você categorizar, ou de você, de fato, isso, eu sei que isso gera, às vezes, geram
conflitos internos, então, assim, e quem não quer, aposto que todo mundo aqui tem essa vivência, então, assim, ai, puxa, mas eu queria participar daquele grupo, ai, por que eu não estou naquele grupo, me excluíram daquele grupo, mas então tem o grupo de comunicação. Grupos de comunicação, eles são, via de regra, muito invejados aí, porque, como a Val falou, são as vitrines, né? Então, nossa, quem está no grupo de comunicação tem ali um poder estabelecido de criar o conteúdo, mas quando você olha, eu hoje participo, eu ia fazer essa contagem, mas confesso que eu falei, melhor, deixa para lá, eu, pelo menos dentro, só para os despachos e administração do dia do meu trabalho, eu tenho mais ou menos uns 60 grupos. Então, uns que começam com comunicação, tem 15, né? Então, assim, como que você hierarquiza a informação e o compartilhamento? Como que o grupo de WhatsApp ele pode, de fato, ser um canal de comunicação interna? Porque a gente precisa dele. É ele que faz as coisas funcionarem. Então, em primeiro lugar, quer dizer, a fonte, da onde você está compartilhando, né? Às vezes você não precisa ficar compartilhando notícias o tempo inteiro e se colocando como um portador daquela notícia em primeira mão, né? Quem já não viu nas redes sociais próprias mesmo, se você começar a prestar atenção nisso, esse é um exercício muito interessante que fica aqui de lição de casa, você olhar nos perfis das suas relações pessoais, né? As pessoas que têm como hábito esse tipo de anúncio, né? Eu sei que é um desabafo, é uma forma de você compartilhar, às vezes as coisas estão acontecendo ali, todo mundo está vendo, mas você precisa dizer, puxa, fulano venceu a eleição, ou puxa, está chovendo e a cidade está alagada. Mas qual é o formato disso? Então, é uma opinião? É um compartilhamento de um site de terceiro? É uma provocação? Ele está ali querendo fazer um posicionamento travestido de uma opinião, de uma notícia? Qual é o objetivo daquela informação? Isso vale para a gente ter esse processo de autocrítica para que a comunicação, como eu escrevi ali, quer dizer, passe dessa panaceia em que todo mundo fala, mas ninguém quer ouvir também, para uma comunicação efetiva e eficaz, né? Porque é isso, eu tenho vários desses grupos que eu citei, desses 60, que primeiro que a gente silencia, é óbvio, né? É humanamente impossível você ter notificação de todos eles, né? Mesmo que eles te marquem e você começa a não conseguir acompanhar, as informações se perdem, e aí o grupo do WhatsApp ele é um reflexo da nossa timeline, do nosso feed, né? Agora, se você também tiver começar a entrar em nichos, né, que é um pouco que eu quero falar mais para frente um pouquinho, antes de mostrar exemplos que eu separei aqui, se a gente começa a entrar em pequenos nichos e segmentar esses nichos de comunicação, certamente você vai ter mais eficácia, você vai ser ouvido, você não vai precisar ter informações redundantes, né? E no relacionamento da comunicação interna, não é fácil você fazer essa segmentação e falar, isso aqui não é aqui, isso aqui a gente vai falar em outro grupo. Então, porque se você começa a multiplicar isso, você compartilhou, né? Eu trabalho com assessoria de imprensa, então saiu uma repercussão de uma notícia super legal. Bom, eu vou compartilhar onde? No grupo que eu tenho lá com 3 pessoas jornalistas que trabalham comigo, no grupo de comunicação que tem mais 3, outros 3, no grupo de comunicação que envolve o chefe, no grupo de comunicação que envolve o chefe de uma determinada área. Tudo isso é real, que eu estou falando. No grupo de comunicação que é só para escrever um artigo X, ou no grupo de comunicação que ele é que inclui, inclusive, jornalista, porque a gente está construindo ali um projeto conjunto. Qual é o risco nessa... tudo bem, até aí não é nada comprometedor, não é nenhum tipo de conteúdo que vá colocar uma fragilidade ou vá provocar ali um constrangimento, mas o excesso, ele também é constrangedor. Né? Isso que eu não estou nem falando aqui das questões das regras básicas ali de privacidade, de respeito também à vida fora do dia a dia do trabalho. Então, as pessoas que compartilham coisas de madrugada, em horários totalmente inapropriados, isso é um outro assunto. Eu estou falando só em relação ao conteúdo, né? O quanto esse excesso ele dispersa, ele é constrangedor, né? E aí ele gera uma competição, isso, aposto que vocês também vivenciam isso. Então, eu quero ser a primeira a dar aquela notícia que já está todo mundo vendo nas suas redes, na TV, no rádio, mas eu quero dizer para este grupo aqui, neste determinado nicho, nesse determinado ambiente, que eu sei o que está acontecendo.
né? Mesmo que essa comunicação já tenha falado. E quantas vezes a pessoa colocou e o outro já tinha acabado de colocar, porque é isso. O problema do excesso também, ele gera essa dificuldade de você ouvir. Então, se você passa o dia ali compartilhando e sem condição de filtrar, você não tem tempo, você não tem condições de ouvir, né? De saber, de ler, de saber o que está sendo compartilhado, né? Fora as distorções, o erro de você, de fato, compartilhar em grupos errados, né? Isso que a Val falou agora, que é muito importante também. Você dizer num grupo o que você diria pessoalmente, né? Porque a comunicação virtual, ela nos tira alguns filtros da convivência pessoal que são fundamentais, né? Que determinam ali nosso processo de comunicação. Então, que são filtros que regulam as relações mesmo. Então, isso, eu tive também uma reflexão sobre isso quando a gente vê, né, e fazendo de novo um parênteses aqui com a relação, quem tem criança em casa estudando nesse momento de quarentena, já pôde perceber diferenças de comportamento brutais em função da comunicação virtual, do excesso, das aulas online, e de como isso vem moldando comportamentos. Então, crianças e adolescentes que tinham um comportamento mais tímido, mais fechado, e que estão vendo no universo virtual uma possibilidade de ampliar os seus contatos e de se colocar, porque não o faziam presencialmente. E, por outro lado, crianças que já têm ali um traquejo, que são desinibidas no sentido do relacionamento e que estão ultrapassando fronteiras mesmo, ultrapassando limites, né, se colocando e discutindo assuntos e falando com outras crianças temas que jamais falariam na comunicação presencial. E os professores, coordenadores, os pedagogos estão tendo que lidar com isso. Como que você cerceia um pouco isso? Tudo bem, na vida, nas aulas presenciais tem ali a troca de bilhetinho e tal, mas o processo de escrever um bilhetinho, de colocar no papel, ele é completamente diferente das relações virtuais. Então, eu mesma já vejo aqui em casa alguns exemplos que são assustadores e, conversando com outra mãe, uma saída foi, bom, então vamos deixá-los, em vez de estimular ali o chat, porque isso, né, tira o freio, por que não a gente propor, então, que falem por vídeo, né, porque aí é uma outra barreira. Então, tem toda a dinâmica da entonação, da imagem, né, da colocação do gestual, que pode ajudar, sim, nesse filtro, pode criar um filtro. Isso tem acontecido também no meu exercício profissional em relação à comunicação interna. Então, muitas das conversas que a gente tinha no começo ali da quarentena, programado para que fossem virtuais, na base do, enfim, grupos de WhatsApp e outros canais internos que aparecem, e que não necessariamente simultâneas, né, e todo mundo junto ao mesmo tempo ali conversando, a gente tem trocado esses processos por reuniões mesmo, como estamos aqui, para que tenha, e aí todo mundo com vídeo, todo mundo com microfone aberto, para que a gente consiga, no mínimo, ter um simulacro ali das reuniões, entre aspas, reais. E isso tem tido um bom impacto, assim, nos grupos em que eu tenho, né, autonomia e que eu consigo coordenar, eu tenho percebido que a gente tem evitado mal-entendidos, tem evitado esses ruídos, né? O mal-entendido é um pressuposto da comunicação virtual, e de fato, ele pode tornar absolutamente ineficaz um processo, inclusive, de compartilhamento de conteúdo externo, né, de posicionamentos, enfim. Então, eu queria agora dar uma pausa aqui na nossa apresentação para mostrar algumas iniciativas que eu estou aqui chamando de inspiradoras, né, que são alguns exemplos, e como eu falei ontem, principalmente mostrando, eu vou só parei para poder compartilhar aqui a aba, principalmente mostrando o que está por trás disso, né? Então, assim, como que essas iniciativas, elas se colocam, como que elas se apresentam, né? Porque eu acho que esse é um recado que a gente pode aprender com esses modelos que têm sido provavelmente vocês conhecem muitas delas, algumas são, de fato, iniciativas que têm um viés
ideológico, com um propósito ali de conteúdo muito claro, né, mas todas são nessa linha ou de jornalismo colaborativo, né, ou um veículo independente de produção, às vezes com uma equipe fixa, mas que tem uma proposta de ser independente, né. Antes disso, eu queria também problematizar um pouco aqui com vocês, e quem quiser falar também fica à vontade, justamente, até para antes da gente ver essas experiências, sobre essa questão entre a relação entre a comunicação e a militância, né? Comunicação e o jornalismo, ou o jornalista que é mais engajado. Como é que vocês também percebem o jornalista que está ali atuando a serviço de uma causa propriamente dita, né? Uma causa claramente posta, né? Alguns veículos, como a gente vai ver, eles têm ali um propósito e até um jeito de se colocar, uma justificativa, uma apresentação institucional muito interessante e muito transparente, muito responsável nesse sentido, né? Eu tenho visto também, ao longo desses anos todos, muita confusão e muita mistura entre ali os papéis. Então, todo jornalista que se dispõe a abrir ali, a dar espaço para uma causa, ele é um militante, né? Ou ele é um jornalista engajado? Qual é a diferença? Então, no momento em que eu estava ali, né, do outro lado do balcão, na redação, e também procurando abrir espaço para, mesmo que de uma forma partidária, sem nenhum tipo de militância, pelo menos no momento em que eu estava atuando profissionalmente, é óbvio, né, todo mundo tem as suas preferências ideológicas, as suas causas, as suas bandeiras, e deve ter, e é muito saudável que tenha, né? Mas, no momento em que eu estou abrindo espaço para algumas causas, no veículo em que eu trabalho, que eu tenho essa responsabilidade, mesmo que seja de uma forma positiva, propositiva, né? Esse é um tema que eu quero ainda trabalhar aqui num curso com vocês, que é a questão do jornalismo também, que oferece soluções, né? Ele é propositivo, também é um tema que eu adoro, mas eu sempre procurei fazer isso na prática. Então, como é que eu posso abrir? E aí é uma resistência também que não é fácil de ultrapassar, né? Então, o jornalismo, via de regra, ele tem ali uma resistência quando você conta experiências bem-sucedidas e boas práticas, mas como você coloca isso na imprensa, e eu estou falando, né, eu passei por isso muitos anos, né, como jornalista, como você coloca isso na imprensa de uma forma em que os papéis fiquem preservados, né? Então, eu, como jornalista de redação, eu tenho uma responsabilidade. E no momento em que eu estou colocando uma causa dentro, trazendo para mim, para minha entrevista, eu tenho uma série de regras e de procedimentos a seguir para que isso, de fato, seja uma matéria jornalística e não uma propaganda, não uma bandeira de alguém, de alguma organização ou de alguém com a qual eu me identifico. Mas, então, por muitas vezes eu tive esse rótulo, mas ela está engajada, porque é militante e tal. E aí você tem que provar, né, de uma forma, dobrar esforços para provar que é um jornalismo, né, que é sério, que é rígido, né? Na sexta-feira a gente vai ter um convidado, como eu falei, que a gente vai discutir isso também, do que é um jornalismo sem rótulos, né? Então, um jornalismo que é comunitário, regionalizado, colaborativo, coletivo, ele tem que, antes de tudo, ser um jornalismo. Então, assim como a gente tem, né? Eu sempre usava essa comparação. Bom, mas não existe o jornalismo esportivo, né? As pessoas não... Jornalistas que cobrem esporte, eles também têm seus times, e eles torcem, né? E não, pelo menos naquela época, ninguém ficava ali perguntando, mas esse jornalista torce para quem? Puxa, ele foi cobrir aquele jogo, ele criticou, então, como aquele jogador conduziu a bola, mas então, para que time ele torce? Para que time ele torce? Né? Então, isso não acontece no jornalismo esportivo, ou no jornalismo de economia, no jornalismo de moda, no jornalismo de cultura. Você pode ter suas preferências e você tem que escrever. O jornalismo de cultura é um exemplo clássico também.
Você tem que escrever e você vai fazer uma crítica técnica, ou você vai cobrir, não necessariamente você virou um crítico cultural, mas você pode fazer uma cobertura de um evento cultural, de um show, e você tem isenção. Aqui a gente está falando da famosa imparcialidade jornalística, e que o jornalista ele não é político, partidário, mas quando ele se coloca em determinada função, ele tem que ser técnico. Né? Então, e aí, transpondo também para o outro lado, então, muitos anos e muito tempo, tive que ter esse trabalho dobrado, repito, não só de mostrar a qualidade no texto, a qualidade, enfim, o rigor na escolha das pautas, todo esse processo de seleção, né, mas também mostrar também que a gente é possível fazer um jornalismo isento, mesmo que você tenha determinadas causas que você assuma. Mas, enfim, é isso que eu queria fazer essa relação com a questão do viés ideológico, porque estando do outro lado do balcão, o mesmo acontece. Então, se eu tenho a proposta de envolver um jornalista numa pauta, né, ou muitas vezes aconteceu de chamar determinados jornalistas para participar com a gente de eventos. Você pode, enfim, ser mestre de cerimônia, pode ajudar a mediar ali um debate. Isso é uma função, e eu sempre ponderei isso nos momentos em que que essa proposta chegava até mim, é uma proposta delicada. E às vezes é um balde de água fria em quem está, às vezes, empolgado e querendo, puxa, aquele jornalista, ele é super engajado, ele é super militante da nossa causa, então vamos chamá-lo para... Ele pode ser, né? Mas o jornalista que também consegue separar esses papéis, e hoje em dia eu sei que é muito mais difícil você separar, porque as redes sociais estão aí, a gente se expõe, né? Eu tenho um cuidado enorme em saber no que eu posso me expor, no que não. Né? Também tem uma outra questão aqui, que é o meu papel enquanto responsável pela comunicação de uma organização que tem ali uma militância e atua por determinadas causas, e eu sei, e eu não preciso ser absolutamente simbiótica com isso, eu não preciso incorporar todas elas e defender todas elas, pelo contrário, eu, inclusive, tenho muitas críticas a quem, às vezes, veste uma roupa por determinada função e aquilo você vai ver ao longo do tempo, daqui a pouco está trabalhando em uma outra organização e ou trabalhando com determinado partido político, e você vê que as pessoas vão num processo ali de camaleão mesmo, e isso acontece porque as pessoas se expõem de uma forma indevida. Tá? Mas, então, uma coisa é eu me expor, outra coisa eu também tenho ali os limites do que eu posso colocar como uma decisão, um viés meu, pessoal, e que possa vir a prejudicar um trabalho ou ser questionado, ou que possa sofrer questionamento em relação à isenção de um trabalho. Então, essa é uma questão importante também da gente perceber as diferenças, né, e os momentos em que o jornalista ele está, de fato, assumindo uma determinada bandeira profissional e que é muito diferente de uma militância pessoal. Né? Não vou dizer que um jornalista que está envolvido num determinado veículo, uma iniciativa, uma empreitada que é explicitamente, que defende causas mais à esquerda, que ele não tenha uma identidade pessoal com aquilo. É óbvio que é muito mais fluido, muito mais coerente quando você tem uma identidade com aquela causa que o veículo está se propondo a defender, o veículo, a organização, a empresa e tudo mais, óbvio. Mas tem questões técnicas que muitas vezes extrapolam, né, e elas têm que ser respeitadas, assim como eu conheço dezenas de jornalistas que atuaram, por exemplo, em campanha política. Não é o meu caso, eu nunca quis entrar diretamente numa campanha política, até por conta desses efeitos colaterais, dessas questões de imagem, mas tem muitos jornalistas que perpassam por várias
campanhas políticas de diferentes natureza e conseguem manter ali uma isenção profissional, que é diferente da isenção do envolvimento pessoal, né? Então, nesses 13 anos, por exemplo, na comunicação da Nossa São Paulo, como eu disse, a gente teve aproximações com jornalistas, alguns deles tinham como, olha, eu quero participar desse evento, mas eu participo de todos os eventos que me chamam, ou então eu participo de eventos de parceiros, seja um parceiro, um laboratório médico, seja uma farmacêutica, seja uma universidade, seja uma organização como você, seja uma empresa que é parceiro na construção de conteúdo. Então, se me chamarem para um determinado evento ou para atuar numa determinada função fora da pauta, né, fora do dia a dia do trabalho aqui da emissora, da redação, esse é o critério. Então, se a gente desenvolve projetos em parceria, projetos extra jornalísticos, eventos, prêmios, a gente já fez vários prêmios, enfim, um processo de formação, já produzimos oficinas e cursos mesmo dirigidos para jornalistas de alguns veículos, e isso contou com essa troca e de uma forma que os papéis ficaram claros. Então, o envolvimento de cada um ia até certo ponto. Olha, meu papel aqui, eu não estou trabalhando, assim como a gente também não estava trabalhando para determinada emissora. De uma forma, a gente não estava trabalhando para determinada emissora e os jornalistas daquela emissora que estavam naquele projeto com a gente também não estavam a serviço da nossa causa, entende? Então, essa é uma diferença que é fundamental a gente deixar claro, e eu estou falando isso de um propósito de uma organização ou de um veículo que não tem uma bandeira ideológica objetivamente assumida, tá? Mas, enfim, agora eu vou compartilhar, se alguém quiser falar também, repito, está aberto, podem se manifestar ou pelo chat ou pelo microfone. Eu vou, peraí, que a aba fechou. Cadê aqui? Fechou o WhatsApp, pronto. E aí eu vou mostrar alguns exemplos e quando der 8 horas a gente dá aquela pausa de 5 minutos para a gente se recompor. Bom, eu vou perpassar algumas abas, mas aqui eu acho que eu queria mostrar para vocês esse site que justamente tem esse propósito de ser um jornalismo colaborativo. Então, aqui é um veículo especificamente de comunicação, formado por jornalistas e que se propõe a ser colaborativo. Como vocês estão vendo aqui, às vezes pode ter um delay, né, na hora de eu mostrar, mas a gente tem, inclusive, uma seção que ela é autorreferenciada, né? A metalinguagem, que a seção é justamente jornalismo colaborativo. Então, é um site grande e eu queria mostrar esse vídeo porque ele é muito, muito interessante. Assim, ele é um exemplo, assim, eu já até usei em outras como referência para outros vídeos, porque ele consegue ser muito claro, inclusive visualmente, ele é um exemplo muito bem sucedido de como explicar, né, o que é essa rede de pesquisadores, de historiadores, de cientistas e de especialistas, né? Então, é bem interessante. Aqui eu vou mostrar, é bem curtinho. Eu acho que agora já está o som compartilhado, tá? Se não tiverem, me avisem, por favor.
Então, eu quis mostrar esse vídeo porque eu acho ele muito, muito claro, né, e muito bem sucedido nesse sentido de mostrar qual é a proposta desse site, desse grupo, né. Como vocês viram, quer dizer, o próprio projeto, ele é muito, muito claro e muito direto, muito certeiro, né, é um projeto, estou aqui passando para vocês darem uma olhada, muito bem sucedido no sentido de uma iniciativa que ela tem apoios, tem parceiros importantes, parceiros estratégicos que dão credibilidade para a proposta, que conseguem, de fato, ter ali uma assinatura que facilita a própria sobrevivência ali desse sistema do site e manter essa rede funcionando. Então, esse é um exemplo muito interessante, quando você consegue juntar e muito bem sucedido. Então, esse é um caso que eu queria trazer para vocês. Espera aí, deixa eu achar outra aba aqui. Opa. Caiu. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem Mídia Ninja, acho que muita gente conhece, né? Eu quis deixar aqui na home até para quem não conhece. Então, é um coletivo que tem uma postura polêmica, né, no sentido de que tem uma relevância e tem um trabalho de militância muito forte, né, como eu falei, alguns veículos eles têm um viés institucional e mais claramente definido e claramente colocado, né, então se a gente for olhar aqui no Quem Somos, eles têm um FAQ, esse FAQ, né, que são as perguntas frequentes, muito legal também, muito bem feito. Então, uma rede de comunicação livre que busca novas formas de produção e distribuição a partir da tecnologia e de uma lógica colaborativa de trabalho, né? E aí tem todo um princípio ideológico e justificativa, né, porquê e conceitual dessa lógica do que eles entendem como comunicação democrática, né? E aí tem um pouco da origem, que é o que a maioria das pessoas conhecem quando se fala no Mídia Ninja, né? Então, que foi um coletivo que surgiu em 2013, lá durante as manifestações de junho, e de quanto depois isso foi crescendo e foi reunindo e atraindo outros colaboradores. Aí eles contam um pouco dessa expansão, o que já falaram sobre nós, eu acho que é super válido esse tipo de que é uma autocrítica, né? Então, esse momento também de ter um olhar de fora para dentro do próprio site, isso eu acho fundamental. Mas o que eu queria mostrar também é essa coisa do FAQ, esse processo de você antecipar os questionamentos. Eu acho que o Mídia Ninja, eles fazem isso muito bem, né? Então, dizendo aqui, ó, o Mídia Ninja é alvo de curiosidades, para quem quer entender melhor, né? Então, se você leu ainda essas perguntas todas, ainda tem dúvida, mande um e-mail e tal. E isso eu acho que eles têm essa proposta muito clara, né? Então, Mídia Ninja é jornalismo? Sim, é uma das ferramentas de linguagem que utilizamos para levantar temas e debates, fortalecendo narrativas que não têm visibilidade nos meios convencionais de comunicação. Então, são 3 linhas muito, muito claras. Então, essa é a pergunta aqui, essa segunda, que era o que a gente estava conversando agora. Mídia Ninja é imparcial? Não. Então, esse eu acho corajoso, né, da parte deles e muito responsável, repito, estou repetindo essa palavra responsabilidade porque ela é importante nesse processo de transparência. Então, não, defendemos abertamente a parcialidade enquanto um princípio de nosso trabalho, por acreditar que nenhuma construção humana é capaz de ser imparcial, já que resulta da soma e do acúmulo de todas as suas experiências anteriores e nossas visões de mundo. Então, nesse caso, a proposta deles é justamente atrair pessoas profissionais, jornalistas, que o propósito do site é ser jornalístico, como a gente viu agora, mas que, de fato, consigam se expressar de uma forma parcial, fugiu a palavra agora, que concordem, que compartilhem dos mesmos princípios que eles defenderam acima, né, da comunicação democrática, etc. Então, e aí defendendo também refutando essa tradição histórica do jornalismo de se apoiar na imparcialidade como uma forma de ter credibilidade, né? É um pouco do que eu falei agora em relação ali, comparando com o jornalismo esportivo, e eu acho que isso é uma coisa que eu sempre defendi também. Eu acho que
a imparcialidade, ela tem que ser percorrida e defendida como um propósito, desde que isso esteja claro e desde que isso não fira, não comprometa os anseios e a personalidade de cada um dos jornalistas. Então, se o jornalista ele quer assumir, repito, vou dar um outro exemplo que ele é muito simples, do jornalismo esportivo ou jornalismo cultural. Se o jornalista consegue chegar num nível também de autonomia e de autoria, que ele pode se colocar, olha, eu sou, sei lá, corintiano, mas eu estou aqui neste momento cobrindo e tal, e isso é não vou dizer que é uma utopia, mas é um estágio a se alcançar. Toda e qualquer produção que ele for fazer a partir dali, ela vai ser muito mais clara e muito mais transparente e muito mais suscetível ao olhar externo, né? Justamente por isso. Mas, enfim, então, todo esse processo de mostrar como a mídia ninja se financia, né? Porque essa é uma das grandes curiosidades. Então, trabalho dos seus colaboradores e conta com a estrutura de força de trabalho da rede Fora do Eixo, que é uma outra rede que eles se confluíram nesse processo do Mídia Ninja. Então, tem apoio financeiro de algum partido, bancada por recursos públicos, relação entre as duas organizações, como funciona essa autoria coletiva, né? Isso é interessante também. A gente está falando aqui de compartilhamento de conteúdo, de formação de rede. Então, a autoria coletiva é uma escolha individual. De cada participante da Ninja, colaborador e criador de conteúdo, tem a liberdade de escolher como quer apresentar e assinar o seu trabalho de forma coletiva ou individual, assinando o seu nome. Então, e aí eles vão explicando como na fotografia, no texto, o que a mídia ninja pensa da mídia tradicional. Então, ali esse é um processo de discussão que parece ser uma coisa um pouco mais restrita ao nosso universo aqui, mas que é importante externamente. Então, voltando, a gente está falando de um veículo que se propõe, que tem um viés ideológico definido, que se propõe a comunicar externamente, que se propõe a fazer uma comunicação de larga escala, porque o Mídia Ninja tem conseguido esse alcance, mas que em alguns momentos precisa se voltar tanto a si, ao público com o qual ele convive, e inclusive aos pares. Né? Essa é uma estratégia também muito interessante em alguns veículos. O que a Mídia Ninja pensa sobre a mídia tradicional? Então, essa relação ela é uma forma de transparência também. Então, aí vai, né? Planejamento de Ninja do futuro, como é a relação da Mídia Ninja com outros veículos independentes, e aí também a gente está falando e se colocando dentro de uma rede, né? De uma rede de comunicação, e por último, essa questão da Mídia Ninja como movimento social. Né? Então, e aí eles vão se referindo a outros coletivos que são também experiências inspiradoras para a construção da Mídia Ninja, como Intervozes, o Fórum Nacional de Democratização da Informação, da Comunicação, então, outras experiências de rádio comunitária, então, um pouco dessa origem, que também é muito interessante para se colocar num veículo alternativo, colaborativo e independente. Né? Então, lembrando, a gente está falando aqui desses exemplos de projetos que têm um caráter que a gente chamava antigamente, né, de mídia alternativa, mas que hoje é muito mais, está fora dessa caixa muito estanque de categorização. Tem outras nuances aí que a gente pode tentar classificar e também se inspirar para empreender. Né? Eu falei aqui em algum momento que a gente não aprende na faculdade de jornalismo a ser empreendedora, mas isso tem sido cada vez mais um projeto de vida para muitos jornalistas. Na sexta-feira a gente vai ter a participação do Wagner, eu já estou adiantando aqui, o Wagner de Alencar, que ele é diretor, fundador da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, 32SP, que é um projeto que a gente tem em parceria, e de várias outras empreitadas, e ele vai falar um pouco isso também, de como o jornalismo colaborativo, o compartilhamento de conteúdos, essa comunicação em rede, que tem ali, no caso da Agência Mural, é muito especializada na questão do território, como pode ser um projeto muito promissor de jornalismo independente e uma empresa mesmo, de como eles vêm crescendo e se colocando como uma iniciativa de sucesso, inclusive com uma grande sustentabilidade financeira. Né? Então, todo o processo aqui, e aqui eu estou colocando, né, de fazer parte e de trazer
novos colaboradores, né? Então, o filtro que se faz. E aí eu vou dizer uma coisa que talvez alguém conheça mais o Media Ninja aqui e possa até discutir isso comigo, mas eu tenho percebido, tenho contato com eles desde o início. Em 2013 eu já estava atuando na função que eu estou hoje, então eu nunca entrei exatamente como colaborador do Media Ninja, mas a gente sempre teve uma boa troca. E no início tinha uma resistência também a trocar com outros veículos e com outras organizações que não eram declaradamente com o mesmo viés ideológico. Hoje, tinha uma resistência mesmo, até um tom um pouco mais agressivo, no sentido de que, não, a gente tem essas bandeiras, a gente não quer falar de outras pautas, as pautas de vocês trabalham, e a gente tem as nossas. Hoje, a própria Media Ninja tem se aberto também a essa troca. E aí isso também é trabalhar em rede, né? Também é se comunicar. Esse FAQ que eles colocaram, essa relação com outros veículos independentes e da grande imprensa, é uma coisa um pouco mais recente. Então, também é um processo de amadurecimento de como se colocar num determinado nicho sem que isso crie uma barreira e, com isso, provavelmente teria um alcance menor, né, com um outro grau de alcance. Antes de eu passar para as outras experiências, eu vou dar esses 5 minutinhos que a gente já tem dado aqui para respirar um pouquinho, vou repor minha água e a gente se encontra daqui 5 ou 6 minutos no máximo. Tudo bem para vocês? Alguém tem algo contra? Legal, então já voltamos. Vou desligar aqui o microfone e a câmera. Oi, gente, voltando aqui. Desculpe. Vamos continuar, então, uns exemplos que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Bom, a gente tem também ainda no âmbito de veículos de comunicação propriamente ditos, né, de iniciativas de jornalistas que se propõem a ser um veículo independente de comunicação e também com esse viés do jornalismo colaborativo, do jornalismo em rede, que são os jornalistas livres, né? Eu imagino que vocês conheçam também, mas é uma experiência que tem tido bastante relevância também no universo do jornalista, tem sido referência. Uma coisa que eu acho que eles conseguem com muito sucesso é ser referência para a própria imprensa, né? Então, a imprensa também tem muitos colegas que atuam como jornalistas livres e, com isso, acabam contribuindo também com esse conteúdo, né? Então, dentro da definição aqui dos jornalistas livres, no Quem Somos, uma rede de coletivos originada na diversidade. Então, vejam que é um outro tom, né, da apresentação do Media Ninja, mas tem um viés também claramente definido de ser uma iniciativa contra o sistema tradicional de imprensa, né, que é muito centralizado por grandes empresas e tradicionais empresas brasileiras, né? A gente vive num país que são muito poucos os grandes veículos de comunicação de massa e que são dominados ali pelas mesmas famílias, né, de longa data. Essa é uma tradição que é muito, muito brasileira, né? Essa é uma característica muito brasileira. Então, esses veículos independentes, eles têm sempre esse propósito claro de se opor à mídia tradicional. Então, existimos em contraponto à falsa unidade de pensamento e de ação de jornalismo praticado pela mídia tradicional
centralizada e centralizadora, né? E aí, defendendo um pouco do que a gente falou lá no começo, na segunda-feira, pensamos com nossas próprias cabeças, cada um de nós com sua própria cabeça, né? E o que os valores que nos unem são o amor apaixonado pela democracia e a defesa radical dos direitos humanos, né? Então, e aí tem uma série de princípios que vão sendo explicitados aqui, então, principalmente os não, né? Os nãos, então, não somos orientados por patrão, chefe, editor, somos nossos próprios patrões, nossos próprios empregados, produzimos reportagem, aí vocês veem que tem exatamente aquela preocupação, assim como no Media Ninja, né, de mostrar que são reportagens, assim como no jornalismo colaborativo. Então, isso aqui em caixa alta para dizer que é jornalístico, né, que é um produto jornalístico. Lamentamos o confinamento a que a indústria midiática relegou o mais nobre dos gêneros jornalísticos e trabalhamos para reduzir o abismo de desequilíbrio, né? Então, é interessante esse viés para a questão da reportagem. Então, esse é um dos gêneros jornalísticos que foi a opção pelos jornalistas livres por defender a reportagem como um princípio básico ali da colaboração, e que isso fique muito claro nas suas páginas todas. Enfim, a questão da não competição, então colaboração, a não hierarquia, né, preservando a descentralização de uma sociedade. Então, e aqui a questão da rede, né? Então, somos uma rede que funciona a partir do conceito de rede distribuída, que não tem centro, não tem intermediário. Todos os jornalistas livres somos pontos importantes, mesmo nível de acesso à informação, manifestação, decisão. Apostamos na multiplicação de nós mesmos e no livre compartilhamento do que produzimos, né? Enfim, aí tem uma série de princípios, eu não queria contar todos aqui, mas só para vocês terem um pouco da ideia de como essas decisões, elas são pactuadas e como elas são externalizadas. Acho que esse é o grande... Tem um videozinho curto aqui também, peraí, que eu já vou mostrar. Do processo de crowdfunding, né, do Catarse, que o Jornalistas Livres colocou, e que é interessante também, né, como esse é um sistema, um mecanismo que vem sendo adotado por muitas empreitadas jornalísticas, né, de financiamento coletivo, e que depois ajuda de fato a subsidiar, e que é um grande impulsionamento, né? Então, isso era uma coisa que até pouco tempo atrás não se via no universo da comunicação, né? Você construir veículos ou iniciativas jornalísticas a partir de um financiamento coletivo, porque sempre se imaginou que o financiamento de um veículo de comunicação, de um novo, mesmo os independentes, então tinha sempre assim, uma visão de que os veículos alternativos, a mídia alternativa, a imprensa não fora do mainstream ali, né, da imprensa tradicional, ela era subsidiada por apaixonados pela causa, ou de uma forma muito pessoal, né, que vinha ali do esforço pessoal de cada um dos envolvidos, ou tinha um financiamento que muitas vezes era obscuro, que era ali, tinha alguém por trás financiando e atendia a interesses escusos e muitas vezes não claros e nebulosos, o que também gerava outros questionamentos se você se propõe a construir uma mídia que ela defende a democracia, defende a participação, a transparência, mas o seu próprio sistema de financiamento ele é obscuro, ele não é claro, não há prestação de contas, as colaborações são pouco explícitas, como é que funciona a remuneração, e quem são esses jornalistas que estão ali trabalhando, eles vivem disso, eles têm outras funções. Às vezes acontecia também de ter jornalistas que estavam em veículos da grande imprensa, mas que queriam atuar de uma forma clandestina, né? E com isso tornavam o processo todo muito amador e muito pouco atraente, muito pouco eficaz, né? Então, quando a gente está falando aqui nesse curso em comunicação em rede, em eficácia desses processos alternativos, mas no sentido de serem independentes, de serem colaborativos, a gente quer que a comunicação seja eficaz, né?
Ela não precisa exatamente ficar na clandestinidade. Então, acho que esse exemplo aqui, de como os jornalistas livres também conseguiu se nascer e se sustentar por um tempo, né, e se colocar externamente a partir de um financiamento coletivo, é muito interessante, né? Então, tem aqui a descrição do projeto, tem fotos dos primeiros envolvidos, né, isso é importante também. Então, toda a proposta inicial, então a preocupação com a questão da inclusão, de outras vozes, né, como dos princípios editoriais aqui, então, não almejamos a fala correta, não seguimos manuais, então é uma diretriz, né, editorial. Então, aí aqui, eles colocaram alguns exemplos de cobertura que de fato, acabaram colocando essa rede em evidência e mostrando como era possível. E esse vídeo também, que é um vídeo bem curtinho, mas que é interessante mostrar como é possível se apresentar de uma forma também clara. Eu vou colocar aqui para a gente. Jornalistas Livres surgiu de uma iniciativa de tentar fazer uma cobertura das manifestações dos dias 13 e 15 de março que fosse diferenciada da cobertura comum pela televisão. A gente queria ter gente na manifestação, no chão, que pudesse contar o que estava acontecendo de verdade ali, quem eram aquelas pessoas presentes, quais eram as reivindicações, que tipo de pauta estavam sendo pedidas ali. A primeira cobertura foi essa e, de repente, a gente tinha um grupo. O nome nasceu naquela noite, Jornalistas Livres. Fizemos as primeiras coberturas. E a gente pensou, por que a gente não tenta expandir isso e fazer um negócio que vai além de um único tema, ou além de um evento, ou além de um encontro? Por que a gente não tenta fazer isso dar certo mesmo e fazer essa contranarrativa, já que a gente tem essa questão principal, que são as pessoas e que são as pessoas querendo trabalhar. São vários comunicadores, fotógrafos, jornalistas, videomakers, ativistas, gente de movimentos sociais diversos. Alguns fazem parte de coletivos, alguns ainda estão em redação. De maneira geral, são jornalistas que estão distantes da narrativa das mídias tradicionais. Mas que tem um propósito comum, que é restaurar a confiança no jornalismo e na produção jornalística, ou seja, temos alguns compromissos éticos e profissionais com a qualidade da informação. Essa rede nasce a partir da experiência de vários coletivos, iniciativas do Brasil todo, que se juntam para começar a entender que ser mídia independente sozinho não dá certo, né, cara? Só isso não basta. Acho que a gente tem que estar junto, a gente tem que buscar, criar grandes redações, colaborativas para conseguir dar conta do desafio que é narrar o Brasil. Contar de uma forma diferente do que a história é contada todos os dias pelos grandes jornais, pelo grande cartel de empresas que controlam o jornalismo no país. Você tem que ser fiel, você tem que trabalhar no que você acredita. Você não pode escrever uma revista mentindo, você não pode chegar diante de uma televisão mentindo. Vendo hoje, os jornalistas, eles só falam o que os patrões querem que fale. Infelizmente, as empresas de comunicação têm uma posição muito antidemocrática, monopolista no Brasil, e é importante você ter mecanismos de sustentabilidade financeira para que o trabalho de jornalismo seja bem feito. Não pode ser recursos partidários, não pode ser recursos empresariais, tem que ser um recurso das pessoas que acreditam que a notícia tem que correr pelo mundo, correr pelas florestas, pela periferia, qualquer quebrada. Por tudo isso, jornalistas livres precisam de você. São 100 mil reais que a gente vai estar coletando através desse financiamento coletivo para custear uma sede, para custear um site, para custear equipamentos básicos e para expandir essa rede por todo o Brasil. Jornalista tem que ser livre, essa é a ideia. Então, esse vídeo ele resume bem essa proposta, né? Então, tem todas as bandeiras ali muito claras, né? E principalmente os propósitos, né? O que une cada uma dessas pessoas que estão ali na origem desse projeto, né? Essa é uma campanha, como dá para ver, que
foi bem sucedida e que foi alcançada, ultrapassou a meta que eles tinham se proposto a atingir, e a forma como cada um se coloca, a gente percebe que são propostas às vezes diferentes, né? Ou para se unir com outros profissionais que tenham uma mesma percepção da realidade, ou para, de fato, ter mais liberdade no momento da produção, ou para atuar, de fato, em função de uma causa, mas essa é uma justificativa, uma forma de se colocar, e certamente isso ajudou muito no êxito do projeto, porque esse sistema, como eu falei, essa metodologia de você coletar recursos, principalmente no caso de pessoa física, né, é um processo ainda muito, muito, muito moderno no Brasil, muito novo, mas que vem crescendo bastante, né, de se colocar, de você imaginar que uma década atrás, né, acho que dá para dizer que uma década atrás era impossível imaginar, né, que uma pessoa física ia ali sustentar, né, sustentar no sentido, é uma palavra forte, mas investir num canal de comunicação, porque as pessoas imaginavam que todas as informações que elas precisam estão disponíveis nas grandes mídias. Então, você não via há uns anos essa discussão. Poxa, como eu consigo outras formas de comunicação? Não. O que regia as nossas vidas, as nossas decisões, era a grade das grandes emissoras, os jornais. Claro que rádios comunitárias sempre existiram, veículos na linha, como eu falei, alternativos, mas que tinham um viés mais crítico, mais independente, mas com outro alcance, né? Isso sempre fez parte um núcleo muito restrito da população. Então, ou os mais alternativos e mais que surgiram ali nos movimentos de base, restrito mesmo às lideranças sociais, a quem conseguia de fato fazer daquilo uma empreitada de vida praticamente, e se colocar em função disso, de imprimir, de entregar, ou de fazer atuar numa rádio comunitária. Eu conheci algumas experiências de rádio comunitária que eram vocações, quase que um sacerdócio que as pessoas, as lideranças tinham que incorporar na vida para conseguir ter uma informação que fosse minimamente, ou fosse um paralelo ao que estava sendo divulgado pela grande mídia. Então, isso há muito pouco tempo, né? E de uns anos para cá, esse tipo de iniciativa como a do Jornalistas Livres, e essa ousadia em buscar recursos pessoa física, abertos, né, não nos nichos específicos, acho que isso é importante. É claro que arrisco dizer, e eu não sei exatamente o perfil de todos esses que apoiaram, que são quase 1.300 pessoas, certamente tem uma afinidade, ou são profissionais que têm conhecimento desses profissionais que estão envolvidos, parentes, pessoas com quem já trabalharam, mas de qualquer forma, uma atitude ousada no sentido de buscar apoio externo por meio da comunicação. Então, essa é uma outra questão que eu queria também falar, porque eu acho que é fundamental, né? Como você se coloca também por meio da comunicação, né? Então, esse vídeo que é muito bem construído, bem amarrado, ele é um vídeo que está servindo a uma causa, né? E aí, nesse contexto, nós que somos comunicadores, todos aqui somos de uma forma ou de outra, a gente tem uma vantagem enorme, né, em relação às outras causas que são colocadas, porque o trabalho de edição, de redação, de apresentação, de clareza nas informações, ele é fundamental, e muitas vezes isso outras organizações, outros coletivos, eles não conseguem ter essa mesma riqueza, essa mesma vantagem. Então, é um grande diferencial, né? Falei há pouco sobre aprender na faculdade ou cursos, e tem agora, aqui em São Paulo, principalmente, algumas iniciativas de grandes institutos de educação, de elite mesmo, que formam grandes administradores e que oferecem MBAs e cursos profissionalizantes
em diversas áreas do conhecimento, administração, direito e economia, e que estão entrando no universo do jornalismo e apostando em comunicação com o viés do empreendedorismo. Né? Então, porque perceberam que era um nicho, que é um nicho de mercado que não tem, né? E que os jornalistas, via de regra, não conseguem. Mas aqui a gente está dando um exemplo de uma decisão coletiva, né? De um grupo. E eu depois, na sexta-feira, quando a gente for ouvir também a participação do Wagner, da Agência Mural, a gente vai ver como é possível também transformar essas iniciativas em grandes cases de negócio, né? De sucesso. Mas, passando para um outro exemplo que eu queria trazer também, aqui é um outro canal também, eu não sei se quem já conhece, é bem conhecido aqui no universo que eu trabalho, Asmina, que é um site feito por mulheres, né? Então, logo tem já esse disclaimer aqui explicando, né, que sem feminismo não há democracia, então tem uma proposta muito clara e também um nicho muito específico de mercado que ele prevê e que ele pressupõe também um processo de especialização e de segmentação na produção desse conteúdo, né? Por isso que eu quis trazer ele aqui. Então, é um veículo que tem esse propósito de ser um veículo feminista, que ele tem uma causa clara, específica e muito transparente, muito objetiva nesse sentido. Então, nosso jornalismo usa tecnologia e dados para combater o avanço da extrema-direita sobre o direito das mulheres. É um foco muito específico, é um nicho, né? Esse é um ponto que eu vou falar um pouco mais para frente, a questão dos nichos de mercado, mercado no sentido nos nichos de interesse, né? Nos grupos de interesse. Então, esse é um veículo que cresceu muito nessa linha, né? Porque ele escolheu um propósito e tem ali logo de cara também esse processo de pedido de colaboração e trazendo para si e aproximando as pessoas que têm algum interesse nessa causa, né? Então, é um site super bem construído, muito eficaz, todos as jornalistas que trabalham, eu conheço algumas delas, têm uma credibilidade no mercado muito sólida, né? Então tem sempre aqui, você pode ver que sempre tem essa menção e essa preocupação também em pedir a colaboração, porque isso é fundamental, né, para a sobrevivência. Então tem uma função muito, muito definida, né? Aqui, quando a gente coloca, por exemplo, no Quem Somos, aqui do Asmina, então já tem, é interessante essa construção, né? Quando eu estava separando, eu estava pensando nisso. Ela já atende, né? Se nos Jornalistas Livres e na Mídia Ninja, principalmente, tem essa troca, né, de pergunta e resposta, aqui esse texto já começa com uma resposta, né? Então, ele já entra com uma explicação. Sim, nós somos feministas, né? Porque provavelmente o que está ali subentendido, a premissa é: esse é um veículo feminista? Sim, nós somos feministas. Então, essa construção, esse discurso, ele já incorpora uma pergunta prévia, né? Na verdade, achamos que todas as organizações, e aí já vem uma defesa muito clara de um propósito, né? Achamos que todas as organizações e veículos jornalísticos deveriam ser feministas, porque ser feminista quer dizer que acreditamos que homens e mulheres devem ter direitos e oportunidades iguais. Isso é o básico, não acham? Então, aí também está uma forma de se colocar muito, muito interessante, que prevê esse diálogo com o leitor, né? Com o internauta que está chegando e que está querendo saber quem são essas mulheres que estão escrevendo. E aí, elas vão explicando. Então, mas infelizmente o mundo não é assim, usamos informação para mudar esse cenário. Então, é uma informação com um propósito, com uma causa clara e muito explícita nesse sentido, né? Aqui você nunca vai ver mulher
ser culpada pela violência sofrida, racismo, homofobia, reprodução de padrões estéticos e de estereótipos de gênero. Então, depois elas vão contando todo um processo de quando houve essa união. Então, nascemos em 2015 com financiamento coletivo, quer dizer, não por acaso também é no mesmo período ali do Jornalistas Livres, um pouco depois da Mídia Ninja. Então, foi um momento mesmo de que esses grupos, esses coletivos perceberam uma oportunidade e teve uma pulsão mesmo, né? uma multiplicidade de iniciativas, e os interesses foram sendo construídos coletivamente, não por acaso, né? Porque quando a gente começa a abrir para a sociedade, e aí entra mais um princípio da comunicação em rede, que é a não concorrência, né? Outro dia, a minha filha estava falando sobre essa questão dos youtubers, enfim, infelizmente ou felizmente, descobri esse universo aqui no momento de quarentena, de pandemia, me perguntando como que era a relação entre eles, né? Eles brigam, disputam espaços e tal, e aí a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre essa não concorrência, né? Diferentemente de quando a gente tinha uma grade, uma emissora que tinha ali uma grade que regia as nossas vidas, né? Todos nós aqui, enfim, independentemente da idade de cada um, quem tem mais de 20 anos sabe que a rotina da família era regida pelo horário das novelas, pelo horário do telejornal, pelo horário dos programas infantis, e isso, obviamente, primeiro tinha um domínio muito grande de um canal, mas você excluía, isso era uma escolha que excluía outras escolhas. No universo dos youtubers, por exemplo, como eu estava explicando para ela, as coisas se sobrepõem, né? E não há claro, tem a concorrência ali por patrocínios e financiamentos editoriais, mas basicamente o que você vê é uma rede alimentando a outra, e isso se tornando um processo de multiplicação mesmo. Aliás, esse é um bom exemplo de comunicação em rede. E é curioso quando a gente começa a olhar também sem preconceito e olhando com um olhar crítico. Eu gosto de avaliar alguns canais mais populares de youtubers, e entendendo como que o processo de engajamento da audiência, que é um tema que a gente vai falar amanhã, se dá, quais são essas pontas, né, que vão puxando os públicos para uma possível interatividade, que vão garantindo aquela rede e aquele enredando, né, usando exatamente essa palavra, enredando os seus públicos, porque não basta você ter seguidores, você ter inscritos, você ter curtidores, você tem que engajar. E o processo de engajamento muitas vezes é feito de forma informal, de forma não planejada tecnicamente, né? Porque muitos dos youtubers são muito jovens ou vieram de outras áreas e não têm muitas vezes esses processos de comunicação muito maduros, né? Muito amadurecidos, e vão aprendendo na prática, né? A gente vê que na prática, mas quando você olha a partir dos exemplos desse engajamento, eu tenho essa preocupação porque eu também estudo a análise do discurso, então eu estou falando aqui, youtubers, redes de canais, por exemplo, no Facebook, dos governos, prefeito, governadores, presidente da República, e o que me interessa mais são justamente as participações, as formas de participação e como que essas redes vão mantendo esse público ali vivo, né? Então, a gente vê que o processo de referenciamento de outros possíveis e concorrentes, ele é cada vez maior. Então, um youtuber, ele cita o outro youtuber, ele se refere ao outro vídeo que o outro youtuber fez, e aí há uma troca, e aí um chama o outro, e aí dentro da lógica e da ética entre os youtubers, não há nenhum, né, claro, tem ali seus nichos também, e eu estou falando isso de uma forma geral, mas a preocupação é justamente em se incluir, né, porque as pessoas podem ser inscritas em todos os canais possíveis, isso eu estou falando em relação à audiência, tá? Ao público. E aqui, voltando ao nosso objeto aqui, esses veículos de
de comunicação independente, alternativos, também eles têm um respeito e um processo de trabalhar coletivamente entre eles, que é muito interessante, né? Eu já participei de vários eventos e de vários processos, encontros mesmo, né? Vamos chamar assim, de encontros em que esses veículos independentes e segmentados, né? É bom deixar claro também, porque veículos segmentados sempre existiu, então sempre teve. Hoje em dia as revistas em papel estão com muito menos espaço, mas você ia numa banca de jornal, você via revistas segmentadas, então revistas de artesanato, revistas de costura, revistas de equitação, revistas para criança, enfim, tudo que a gente pode imaginar, revistas para quem gosta de jogar xadrez. Esses veículos sempre existiram, mas muitas vezes eram produtos, e são produtos de um grande veículo de comunicação que encontrou uns nichos, né, e que conseguiu emplacar alguns números, alguns nomes mais particularizados. Mas, nesse caso, então, eu vejo que tem muitas redes e que elas vão se colaborando entre si, né? E daí também a riqueza. Então, é claro que uma rede que é especificamente feminista e feita por mulheres, ela tem chances de dialogar com os veículos como Mídia Ninja, como fazer parte do grupo dos jornalistas livres, sim, né? E com outros veículos que também são com esse viés forte feminista e com essa preocupação da causa, e que isso pode ser potencializado e não dividido, né? Mesmo os recursos, os financiadores, eu já vi muito financiador que aposta em determinados segmentos de veículos. Então, inclusive, esse exemplo, feministas. Então, fundações internacionais, empresas que têm ali um braço, um instituto, né, uma fundação, e que tem como opção, faz parte ali do seu critério, a sua decisão institucional, apoiar veículos estritamente feministas e feitos por mulheres. E com isso, obviamente, elas estão impulsionando, estão dando vazão para grupos que poderiam ser, via de regra, concorrentes, mas que conseguiram uma forma de coabitar aí nesse universo da imprensa alternativa, independente, e que tem uma dinâmica muito peculiar, como a gente está vendo. Bom, aqui eu separei esse link aqui da agência pública, que eles têm um projeto muito interessante também para depois quem quiser conhecer mais, que é esse mapa do jornalismo independente, né? Então, é um mapa interativo, né? Aqui tem um pouco a ver com o que eu vou falar já de outras experiências que não são necessariamente veículos jornalísticos, né? Veículos de comunicação, mas que tem esse propósito de compartilhamento de conteúdo, né? De coleta de comunicação em rede, no sentido de coletar um conteúdo colaborativamente, né, coletivamente, e de colocá-los sobre a partir da mesma perspectiva aqui dentro de uma mesma ferramenta. Então, eles propõem aqui, né, a ideia é ambiciosa, mas cada vez mais necessária, né, mapear as iniciativas independentes no Brasil. Neste mapa interativo, selecionamos aquelas que nasceram na rede, fruto de projetos coletivos e não ligados a grupos de mídia, políticos e organizações ou empresas, né? E aí vai toda a justificativa. Blogs não entraram, porque geralmente são iniciativas individuais, com tom pessoal, não necessariamente jornalístico, e sem a pretensão de se tornarem veículos autossustentáveis, uma das marcas dessa geração que está surgindo no jornalismo nacional, exatamente o que eu falei, que é uma das tendências e uma das oportunidades no universo da formação de novos jornalistas. Então, sim, sabemos que deixamos um monte de gente bacana de fora, esse é sempre um disclaimer ali importante quando você se propõe a reunir conteúdo colaborativo, né, e mapeamentos que são construídos a várias mãos, mas era urgente ter critérios claros que nos guiassem nessa empreitada e tal. Então, essa é uma justificativa e um projeto interessante. E aí, quando você vai seguindo, tem uma seleção isso é uma outra questão da autoria, que é muito interessante, muito importante também, que a gente
garantir, e esse é um tópico um pouquinho mais para frente, como é que a gente garante essa autoria, né, do que é coletivo e do que é a decisão institucional, né? Sabe, assim, ultimamente, a própria Folha de São Paulo, que, enfim, jornal aí nacional, um dos maiores do Brasil, tem lá o que a Folha pensa. Isso é uma decisão editorial que vem atender esse tipo de transparência. E que não era... Isso não existia no tempo em que os veículos de grande imprensa predominavam, né, a despeito como eu falei, os veículos independentes eram marginalizados, né, com o rótulo de clandestinos, enfim. Então, essa é um avanço também, que é uma necessidade de transparência, uma demanda que a própria sociedade foi colocando e os veículos de grande imprensa foram também tentando se adaptar. Hoje isso é comum, esses espaços editorializados que muitas vezes, para além, né, obviamente, para além daquelas páginas editoriais e dos artigos de opinião, hoje pelas redes sociais você consegue ver em vários momentos, e não é num determinado momento ali rígido, estanque, esse tipo de posicionamento, né, e de colocação. Então, voltando aqui, esse exemplo aqui do projeto Mapa do Jornalismo Independente, da agência pública, qual que é o critério? Então, tem todo, quando você clica em todo, aparecem todas as iniciativas mapeadas, tem seleção da agência pública, né, e aí sim é um critério, e é um filtro, é uma escolha, é uma segmentação, né, que interessa à agência pública, que é quem está sediando esse projeto. Então, quais são aqui, né, quando você... Primeiro que ele é muito bem resolvido esteticamente, né, visualmente, então, quando você vai passando aqui, você vai conhecendo todos os projetos que a agência pública separou como importantes, como referências, né? Então, tem uns maiores, uns menores, tem uns mais antigos, uns mais novos, mas todos têm esse princípio que eu falei lá, que tem agência moral, como a gente vai falar bastante na sexta-feira, enfim, todos esses projetos. E tem, voltando um pouco aqui, a seleção dos leitores. Então, vocês vão ver, isso está claro, tem alguns veículos que entram aqui que não estão na seleção da própria agência, porque não compartilham dos mesmos princípios, mas que seguem os critérios pré-estabelecidos para fazer parte desse coletivo aqui e desse mapa, né? Então, esse trabalho aqui a gente já está entrando num processo de construção de conteúdo colaborativo, né? Não necessariamente um veículo de imprensa. Então, aqui voltando. Bom, aqui também é um outro exemplo ali um pouco na linha das Minas, como eu falei, né, que eu queria mostrar, porque o Nós Mulheres da Periferia é um canal que também tem crescido, surgiu, essa aqui é uma propaganda, surgiu também por um grupo de jovens jornalistas e mulheres das periferias de São Paulo. Quer ver? Eu quero mostrar aqui para vocês também. Também tem um posicionamento muito claro e muito explícito do propósito, da causa e da produção, né, naquela linha de que a própria causa e ela prevê a própria profissionalização com um viés muito específico, muito característico, né? Então, somos um coletivo jornalístico independente, transparente e apartidário, formado por jornalistas, mulheres, né, moradoras de diferentes regiões periféricas da cidade de São Paulo. E aqui, então, a gente tem um recorte de gênero e um recorte regional. Então, veja que a gente é uma segmentação ainda mais cirúrgica, né? Atuantes em diferentes plataformas de comunicação, nossa principal diretriz é disseminar conteúdos autorais produzidos por mulheres a partir da perspectiva de mulheres, tendo como fio condutor editorial a intersecção de gênero, raça, classe e território. Então, vejam que as coisas vão se confluindo, né? Então, aí tem todos os princípios, né? As crenças, comunicação e jornalismo online e offline em diferentes formatos. Então, tem também, eles fazem uma série de intervenções presenciais, não nesse momento, obviamente, mas de ações de formação,
e de interlocução com movimentos sociais, por isso que tem também essa preocupação offline. E aí tem a história também, vejam que a gente está falando de iniciativas todas ali muito quase que simultâneas, né? 2012, como que isso foi surgindo a partir de um texto, e veja que eu conheço bem o processo e conheço as pessoas que participam, quer dizer, então, a partir de um artigo que saiu na Folha, né, publicado na Tendências e Debates, esse texto ganhou uma repercussão, e que aí as autoras resolveram se unir e atuar coletivamente, né, independentemente. Então, é interessante também como é uma outra origem completamente diferente das que a gente viu ali, mas que sempre também é uma iniciativa de jornalistas que perceberam um nicho específico e, nesse caso, também muito, muito bem-sucedidas. Tem podcast, tem uma série de outras interferências, produzem conteúdo para vários veículos. Ser mulher negra é nascer com uma missão, seguir com a segurança e a convicção de que o mundo é nosso e somos a revolução. Para pra me ver como eu sou. Vou cortar. Deixa eu até controlar o horário aqui, mas eu quero mostrar mais algumas para vocês. Aqui é um projeto muito, muito bonito e muito peculiar, que é no podcasts, os áudios, os podcasts, eles têm promovido uma democratização muito importante, muito interessante da comunicação em rede, dessa comunicação colaborativa, né? Para além dos áudios de WhatsApp, que eu particularmente sou super fã, adoro, e acho que eles ajudam a gente a aproximar. Sei que tem muita gente com preconceito, eu não tenho preconceito nenhum com áudio de WhatsApp, muito pelo contrário, mas a riqueza do material em áudio tem conseguido fazer com que a gente consiga chegar até públicos como esse caso aqui do podcast Uaiuri, sempre erro esse nome, que é uma rede de comunicadores indígenas que é sediada ali em São Gabriel da Cachoeira, de uma forma muito peculiar, muito específica de comunicação. Então, é um trabalho que, se não fosse o recurso do audiovisual, ele com certeza perderia muito, né, porque teria que haver uma tradução, uma adaptação, um processo de mudança mesmo de cultura, né, dentro da cultura indígena, e a gente teria uma perda mesmo nesse processo de comunicação em rede. Então, a Rede Auari é formada por 20 comunicadores indígenas de 10 diferentes etnias do Rio Negro, Amazonas. Aí tem todos os nomes, enfim. O podcast é produzido desde novembro de 2017, e aí tem todo o histórico aqui do trabalho que eles fazem. Não quero me alongar muito, porque a gente daqui a pouco termina o nosso tempo. Eu quero só, pelo menos, poder passar pelas iniciativas aqui que eu separei. Então, quem tiver oportunidade de ouvi-los, é muito interessante, e é realmente um exemplo de como uma iniciativa alternativa, né, numa plataforma que é democrática, de fácil acesso, ela pode se consolidar como um veículo independente, né? Aqui a gente chega na Agência Mural de Jornalismo das Periferias, mas eu não vou me ater a ela, porque a gente vai ter na sexta-feira aqui a participação do Wagner de Alencar, que é um grande colega e um jornalista muito respeitado, que tem feito um trabalho brilhante, e a agência completou recentemente, esses dias, 10 anos de atuação, um histórico também muito peculiar, muito interessante da forma como eles foram se juntando e dos processos de mudança ao longo desses 10 anos, né, e das interferências, dos braços todos, das ramificações. Eles chegam agora até a Salvador, já estou dando um spoiler aqui do que o Wagner vai contar, então é legal também que vocês possam ter essa troca com ele, de ouvi-lo falar e de como esse trabalho de valorização e de olhar para o território e, mais especificamente, para as periferias de São Paulo, ele pode ser, sim, por isso que eu quis muito trazê-lo no encerramento do curso, nessa última aula, como ele pode ser um modelo replicável. Ele não é um modelo que ele precisa ser restrito a esse
território que foi circunscrito pela agência mural ali naquele momento em que ela foi construída, mas essa expansão para outras cidades e para outras parcerias, ela mostra como é um modelo de um trabalho de articulação coletiva desculpa, que ele é totalmente passível de ser replicado e de ser multiplicado. Então, não vou me ater porque tem muita história interessante para contar para vocês na sexta-feira. O que eu queria trazer, antes da gente encerrar, são 2 exemplos aqui de compartilhamento de conteúdo que não se dispõe a ser um veículo de comunicação, um veículo jornalístico. Esse aqui, exatamente, obviamente, né, com esse nome surgiu por conta da pandemia, comunicação contra o corona.org.br. Então, a proposta era uma proposta muito específica, datada, pontual, né, mas que tem um caráter de coleta e de visibilidade desses conteúdos coletivos que é muito interessante, que também pode ser replicado para todo e qualquer nicho, todo e qualquer formato. É um site muito simples, como vocês podem ver aqui, ele tem uma série de iniciativas que foram sendo listadas, né? A proposta dele aqui, eu vou até voltar para vocês verem, comunicar para prevenir. Né? Então, como a comunicação, dentro de um contexto totalmente atípico da nossa sociedade, pode contribuir para esse momento de prevenção em que todos os esforços e nossas energias estavam e ainda estão voltadas para combater um vírus. Então, uma das ferramentas mais poderosas no enfrentamento ao coronavírus é a informação. Essa plataforma reúne uma série de campanhas desenvolvidas por organizações de todo o Brasil para que você possa se inspirar, compartilhar e ampliar o alcance dessas mensagens para o maior número de pessoas possível. Vamos juntos? As iniciativas foram inicialmente compartilhadas em um grupo de WhatsApp de comunicadores e comunicadoras. Para fazer parte, clique aqui. Então, vejam que é uma ferramenta muito simples, né? A gente volta lá ao que a gente falou no começo sobre grupos de WhatsApp. Então, diferentemente do que a gente viu ali, da construção jornalismo colaborativo, jornalistas livres, mídia ninja, mesmo dos outros que são mais segmentados, como as Mina e Nós Mulheres da Periferia, aqui a gente tem um recurso pontual, uma ferramenta, né, que foi originada de uma outra ferramenta e que fica aqui aberta e está disponível para quem queira colaborar, né, mas que tem um propósito muito interessante. Eu já consultei isso aqui várias vezes, conheço pessoas que também tinham esse site como referência. Então, quando você clica criança e adolescente, por exemplo, você tem ali todas as iniciativas que foram chegando a partir deste tema, e aí é importantíssimo deixar claro que a gente está falando de uma curadoria que não é um propósito jornalístico. Então, aqui não tem um rigor editorial no sentido jornalístico. O critério é um critério institucional e um critério da causa. Né? Então, organizações sociais, para que tenha, de fato, campanhas. Então, ela tem um propósito muito claro, mas ele não é um veículo jornalístico. Então, desde que o Fundo da Baixada Santista pela Vida, são iniciativas, podem ser campanhas, aqui, como crowdfunding, podem ser materiais diversos. Né? Não precisa ter uma unidade na linguagem, ela não precisa ter uma unidade no formato, enfim, na apuração da informação. Né? Pode ser, por exemplo, uma coisa muito localizada, como esse aqui, mapeamento de iniciativas na Grande Florianópolis, que atenda um determinado público, corona nas periferias, mas ele tem um propósito que os une. Então, aqui você tem um segmento que é mais na linha de mapeamento, mas você tem alguns recortes mais temáticos. Né? Tem reportagem, tem absolutamente de tudo. Mas é um centro ali, um hub de compartilhamento de conteúdo que tem um propósito muito específico, que esse pode ser facilmente aplicado das mais diferentes formas. Né? Estamos quase passando do horário, mas eu quero mostrar só mais um aqui, que é também nessa linha de compartilhamento de conteúdo, e aí, mais uma vez, com um tema específico e com um momento muito específico,
que é uma iniciativa do Pacto pela Democracia, que também por si só já é um coletivo, uma reunião, uma coalizão de diferentes organizações e de movimentos que se uniram há 2 anos para trabalhar as questões da democracia. Então, tem organizações diversas, a organização que eu trabalho faz parte, inclusive, do Pacto, e quando estão, aquilo que eu contei lá na primeira aula, quando a gente criou ali a Rede Nossa São Paulo, então, são várias organizações de São Paulo, de saúde, educação, mas quando estavam ali sentadas no âmbito da Nossa São Paulo, era para tratar sobre a cidade de São Paulo. E o Pacto pela Democracia, ele tem esse propósito, ele reúne organizações que têm naturezas diferentes para falar sobre as questões da democracia. E especificamente nessa campanha das eleições, então, foi criado essa ferramenta, que é eleiçõesmelhores.pactopelaDemocracia.org.br, e que a proposta era muito parecida com comunicação contra o corona, que era justamente dizer, olha, dia 15 de novembro acontece o primeiro turno, uma escolha tão importante requer que a gente se prepare o melhor possível. Então, também nessa linha de informar, de comunicar, para prevenir, né? Por isso o Pacto criou o mapa das eleições com 2020, porque isso já foi feito em 2018, é uma segunda edição, agora voltada para a eleição municipal, com 70 iniciativas e organizações que estão trabalhando para qualificar o processo eleitoral. E aí você tem mapa, você pode procurar aqui, ó, encontrar candidatos, combater... E toda essa preocupação didática mesmo, de direcionar o eleitor para o que ele quer. Então, eu quero aumentar a participação nas eleições, então, qual que é o meu propósito? Monitorar mandatos, fiscalizar, e cada cor aqui representa um pouco essa linha do intuito. Algumas delas, como vocês podem ver, tem mais de uma cor, né, porque elas atendem a mais de um fim, como esses que estão descritos, então, mas é uma forma de você encaminhar o interesse, né, que é também muito interessante. Eu sempre uso isso como exemplo, porque você consegue muito didaticamente perceber, combater a informação e aprofundar o debate político, esse aqui, né? Então, todos esses projetos que foram mapeados, claro que eles passam por ali um mínimo crivo, e mínimo que eu estou dizendo não é porque é com menor qualidade, tá? Então, é isso que eu quero dizer. Eu quero deixar claro, é um crivo que são a base, mas sem que eles tenham, que eles sejam excludentes, que eles excluam, às vezes por um rigor técnico, por uma estrutura, e a proposta é ser diversa. Então, vou terminar falando com isso, a proposta tanto do Comunicação contra o Corona, quanto do mapa do Eleições Melhores, é representar uma diversidade que muitas vezes coloca na mesma perspectiva iniciativas muito mais estruturadas, muito menos estruturadas, que já estão mais à frente que outras que estão começando, e essa é a riqueza desse mapeamento, dessa construção, é que elas têm essa diversidade, repito, de linguagem, de formatos, de público-alvo, pode ser coisas muito segmentadas, pode ser coisas muito abertas. Então, essa é uma iniciativa que eu recomendo, depois também, quem quiser dar uma olhada, até na própria ferramenta, são sistemas de construção muito simples do ponto de vista técnico, mas que demandam essa articulação e essa mobilização, que, nesse caso, tem muito mais um caráter, né, de mobilização do que de estritamente um veículo jornalístico, tá? Bom, a gente está a uns 3 minutos aqui do nosso horário. Eu quero saber se alguém tem alguma colocação, quer fazer algum comentário aqui final para a próxima aula. Eu já, como eu falei no começo, só repetindo para quem chegou depois, então super importante que vocês façam ali um check-in no Canvas, no sistema do IDP, para que a gente tenha esse registro, e vocês vão acompanhando depois também os vídeos e tenham um certificado. Amanhã a gente vai focar bastante na questão do público, do engajamento da audiência, dessa questão dos nichos. Sexta-feira a gente vai ter uma conversa muito interessante com o Wagner e mostrar, né, a ideia é terminar esse percurso com a perspectiva de futuro aí que possa render outros frutos para além daqui, tá bom? Então, eu vou aqui encerrando o nosso encontro de hoje. Espero vocês amanhã. Agradeço mais uma vez a participação. Boa noite e muito obrigada aqui pela presença nessas 2 horas. Boa noite. Tchau, tchau.
Obrigada. Boa noite. Boa noite também.